Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal e estamos com mais um convidado que já está aqui do meu lado, chama-se Aldo Alves, um grande amigo meu. Agora é o seguinte, o problema foi que eu pensei no Aldo de cara, logo para a temática de viagem, que é justamente essa que a gente vai fazer hoje. Mas aí logo em seguida eu pensei, nossa, mas o Aldo se encaixa em todas as temáticas desse canal. Então, eu já convidei ele para gravar mais 2 vídeos, que um vai ser sobre cultura pop e o outro vai ser sobre a nossa paixão, que é música, né? Nossa profissão de DJ, que o Aldo também é DJ. Enfim, já falei muito aqui sobre o Aldo, agora eu vou passar a bola para ele. Ele se apresenta, fala um pouquinho dele e a gente já vai para o bate-bola sobre viagem, para a gente contar umas histórias bem bacanas aqui do Aldo. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Aldo, amigão do David já há milhões de anos, a gente fez um monte de projetos junto. PEC 80 foi um dos nossos grandes acertos, golaços aí, né? E assim, também eu trabalho na área de tecnologia, né? Também sou DJ nas horas vagas, tenho um canal de música, tenho um site de cinema. Por isso que o David falou assim, pô, Aldo, você se encaixa em quase todas as temáticas. Eu falei, cara, então você escolhe primeiro e a gente vai tocando o barco, né? E eu amo viajar. Viajar é uma paixão. Eu acho que desde criança, desde adolescente, eu sempre quis economizar meu dinheiro, investir meu dinheiro em viagem, né? E isso é uma das coisas que às vezes até me perguntam, poxa, Aldo, por que você viaja tanto e tal? Cara, não tem mistério, tem priorização. Então, assim, se você quer trocar de carro todo ano e não tem dinheiro para viajar, você vai ter um carro todo ano, mas você não vai viajar. Então, acho que é uma questão um pouquinho de priorização, que aí a gente consegue ir para onde a gente quer. Aldo, eu vou te falar, cara, por experiência própria. Eu já fiz coisas que eu mesmo, eu te juro por Deus, que eu não acredito que eu fiz com tão pouco. Então, esse negócio de dizer que não dá para viajar, porque não se programou, cara, dá para fazer. Se você se organizar e tiver foco, dá para fazer realmente viagens maravilhosas, gastando pouco, como o Aldo falou, né, e tendo foco, né, objetivo. Exatamente. Só para você ter uma ideia, Davis, a primeira grande viagem que eu fiz foi um mochilão na década de 90 para a Europa. Eu estava com tão pouco dinheiro que eu emagreci 8 quilos durante 2 meses e meio, porque eu praticamente não comia só uma refeição por dia, o café da manhã do albergue. Eu lembro que todo final de tarde ou noite, quando eu chegava no albergue, eu ia para o banheiro, me trancava e contava quanto dinheiro eu gastei. Eu tinha uma calculadorazinha de bolso, fazia a continha lá, falava, tá sobrando isso, então beleza, dá para mais um dia. Então é desse jeito, né? Quando a gente não tem grana mesmo, mas a gente tem objetivo, cara, a gente dá um jeito. Faltando 30 dias para a viagem acabar, meu aparelho de barba quebrou, eu voltei parecendo Jesus Cristo. Eu lembro que a minha mãe, que Deus a tenha, foi me buscar no aeroporto, ela quase teve um infarto, porque ela viu Jesus lá, magérrimo, com uma barba desse assim, tamanho, né? Pô, viagem, assim. E você merece uma salva de palmas, porque você já fez mochilão nos anos 90, né? Que a internet foi usada na metade da década, precária, não tinha a facilidade que tem hoje de você entrar no aplicativo, agendar um hostel, né? Agendar um albergue. Você aí já é um guerreiro e com certeza esse vídeo aqui vai ficar muito bom com a tua presença, porque tu é do viajante raiz. Não, eu sou raiz. Naquela época, não tinha nada disso. Era um guia, um livro, e assim, das duas, uma. Ou você ligava, ou então, meu amigo, você chegava e falava assim, deixa eu ver, cadê o endereço, procurava, pegava um ônibus, que não tinha dinheiro para táxi, né? Pegava o ônibus, deixava lá perto, batia, via se tinha vaga. O que eu costumava fazer, tipo assim, 2 dias antes eu ligava para o albergue onde eu ia ficar no próximo lugar, né, para reservar uma vaguinha lá. E aí eu chegava e ia com uma mapinha no papel, não tinha esse negócio de aplicativos, de internet, nada. Era mesmo no braço, no muque. Show de bola, show de bola. Vocês já sentiram, né, que esse papo vai ser bom. Então, vamos lá, Aldo, vamos começar aqui. Uma pergunta que
até que meio que tu já respondeste, né? Tu contaste como começou a tua paixão. A primeira pergunta que eu ia te fazer é essa. Como começou essa paixão por viagem? Se quiser complementar aí. Cara, é até engraçado. Eu sempre gostei de viajar, sempre, sempre. Mas rolou um gatilho que foi... eu tinha uma namorada, né? Eu já tinha feito esse mochilão, tá? Então, assim, eu já curtia isso. Mas foi uma coisa meio pontual, beleza e tal. E aí, um belo dia eu tinha uma namorada e eu tava a fim de viajar com ela para algum lugar. E aí, mas ela queria ir para Palmas para visitar os tios dela. Eu estou falando de uma coisa há mais de 10, 15 anos atrás, né? Eu já tinha feito essas viagens e tal, mas não era uma coisa tipo todo ano, vamos lá, vou me programar e tudo. E o que aconteceu? Cara, eu quase casei com ela, quase casei. Mas chegou um momento do relacionamento que a gente viu que não dava certo e a gente terminou um pouco antes dessa viagem. Aí eu falei assim, cara, quer saber? Essa grana que eu estava guardando para nós dois, cara, eu vou investir em mim, vou investir nessa viagem. Então, ao invés de ir para Palmas, passar, sei lá, 20 dias, eu fui para Recife, passei uma semana na casa de um amigo meu, fui para Fernando de Noronha, passei uma semana lá, que foi uma coisa que transformou minha vida em questão de, poxa, o que eu gosto numa viagem, a natureza, esse tipo de coisa. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, passei uma semana com meu pai, que também Deus o tenha. Depois eu fui para Porto Alegre, fiquei 3 dias em Porto Alegre, aluguei um carro, subi a serra sozinho, fui para Gramado e Canela, conheci tudo sozinho, voltei para Porto Alegre, peguei um avião, fui para Brasília. Quando eu ia fazer a conexão para Belém, eu perdi o voo. E aí eu não tinha a quem recorrer. E aí eu no Orkut, lembra do Orkut? Eu no Orkut deixei um recado assim: estou em Brasília e não sei para onde vou. Se tiver alguém em Brasília, me chame. Cara, por incrível que pareça, foi muito louco. Ninguém me chamou. Eu passei umas 3 horas no aeroporto pensando no que fazer. Aí eu falei, e eu estava já sem grana, já tinha acabado a grana da viagem, né? Aí eu falei, bem, cara, eu vou ter que ir pro hotel. E aí eu liguei para um hotel, né? Procurei, liguei e tal no hotel. Era uma diária mais ou menos cara. Falei, vou ter que fazer dívida agora, vou ter que entrar no cartão, né? E não teve jeito. Aí eu paguei um táxi, eu estava com a minha malinha. Quando eu estava entrando no hotel, o cara da recepção estava olhando para mim, ele nem sabia quem eu era, mas eu estava indo na direção dele. O meu celular toca, um amigo meu chamado Sami. Oi, Aldo, tudo bem? Então, eu falei, oi, Sami, tudo bem? Você está por onde, cara? Não, eu estou morando em Brasília, vi o teu recado no Orkut. Cara, se você quiser vir para minha casa agora. Cara, eu cheguei na recepção, o cara falou assim, boa tarde, posso lhe ajudar? Eu falei, não precisa, obrigado. Dei meia volta, peguei um táxi, fui para casa dele, passei o final de semana com ele, foi sensacional e voltei para Belém. Então esse foi meio que um divisor de águas para eu aguçar ainda mais a minha paixão de viagem. Muito louco isso. Cara, é sensacional. Já começamos o vídeo com uma história muito bacana. A intenção é arrancar essas histórias do convidado. E você foi tão raiz aí que eu sigo alguns caras aqui no YouTube que viajam e eles fazem isso depois da fama. Depois que eles já têm muitos inscritos, eles mandam lá no Instagram, olha, eu estou em tal cidade, quem quiser me abrigar aí. E aí, vários seguidores, né? E acabam abrigando aquele cara lá. Você já fez isso no Orkut, então você é o mestre da viagem. Fui o pioneiro nisso daí. Muito bacana. Então vamos lá. Já como começou a paixão pela viagem? Uma pergunta super simples. Que tipo de viagem tu mais gosta de fazer? E também já adiantaste um pouco. Tu falaste de natureza, praia, mas se quiser complementar, tem mochilão, tem família, excursão, cruzeiro, enfim, é contigo. Olha, natureza é uma coisa que me atrai muito, mas eu sou um cara, e quando eu falo de viagem para os meus amigos, eu sempre falo isso. Eu aprecio tudo numa viagem. Urbanismo, natureza, cinema, balada. Até em cinema eu vou. Eu vou no cinema no no país estrangeiro, eu quero ir no cinema, ver o que está passando lá. Né? Muito bacana. A última viagem que eu fiz, eu estava em Israel ano passado, eu fui ver Rambo 5 lá. O Stallone lá. Né? E é muito louco, porque, por exemplo, lá em Israel, né, lá no Oriente Médio, né, todo mundo fuma. Então, cara, é muito louco, porque no meio do filme tem uma pausa de 10 minutos para você sair do cinema e fumar.
que louco, né? E aí você volta, e aí volta o filme. E assim, lá o filme, como eu sei inglês, né? O filme é em inglês, e aí com a legenda em hebraico, né? Na língua lá dos países Se do Oriente atrapalha. Médio, em árabe, e assim vai, né? Então eu vou pelo inglês, né? Enfim, Sim. mas eu gosto de tudo. Então, tipo, eu sempre digo assim, a melhor viagem é para o lugar onde eu ainda não fui. Show de bola, bacana. Legal mesmo. Você falou da Fumante, eu queria só abrir um parêntese aí. Eu estava uma vez em Santarém, né, uma cidade que é próxima da gente, e eu vi dentro do cinema uma sala de fumante, e eu achei aquilo assim, do outro mundo, né? E você falou agora essa história aí dos 10 minutos também, eu fiquei pensando, poxa, podiam ter feito os 10 minutos lá, em vez de colocar uma sala de fumante dentro do cinema. Mas, enfim, era só um comentário aleatório. Aldo, eu vou passar agora para a parte dos top 3. É o seguinte, eu vou já te explicar. Tu vai me fazer um top 3 de lugares que tu ficasse muito feliz em conhecer. Eu imagino que seja difícil escolher 3, mas tu tenta selecionar 3 assim que tu dissesse, caramba, valeu muito a pena todo o meu sacrifício para estar aqui. Então tá, vamos lá. Eu vou falar top 3, Austrália. A Austrália, para mim, é um lugar obrigatório, é um lugar sem igual. Eu te digo que, assim, quando falam, Aldo, se pudesse morar num país com a mesma condição de vida que você tem aqui, onde você moraria? Primeira coisa que me vem à cabeça, Sydney, na Austrália. Esse é top para mim. Um outro país que eu achei sensacional e que não tem nada a ver com a Austrália é o Canadá. O Canadá é um país sensacional. Você vai para Toronto, você vai para Quebec, você vai para Montreal. São cidades grandes. O povo é gente finíssima, australiano também é. Né? E aí, para o terceiro lugar, para a gente não esquecer do Brasil, não tem como você morrer sem ir para Fernando de Noronha, meu amigo. Fernando de Noronha. Engraçado que é uma cidade que geralmente as pessoas passam 4 dias lá. Eu passei 7 dias. E eu descobri que depois do 4º dia você fica famoso. Porque as pessoas começam a te encontrar muito e começam a falar assim, pô, esse cara sabe das histórias, hein? Esse cara sabe para onde ir. Né? Porque todo mundo passa 3, 4 dias. Eu passei uma semana, eu já estava velho lá em Fernando de Noronha. Sensacional, muito doido. Muito bacana, cara. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer nenhum desses 3 lugares que você falou, mas eu já estava na minha listinha Austrália e Canadá. Fernando de Noronha, Aldo, foi perguntar, tu não quer conhecer? Lógico que eu quero. O cara que gosta de viagem quer conhecer qualquer lugar. Mas toda vez que eu vou pesquisar preços, eu esbarro em preços muito altos. Então, com o valor de uma viagem para Fernando de Noronha, eu consigo fazer 3, 4 viagens para outros lugares, inclusive para a Europa, né? Enfim, é um comentário que eu queria fazer, mas muito bacana, cara. Mas eu te digo o seguinte, a minha viagem para Fernando de Noronha, ela teve uma grande ajuda, tá? Na época que eu fui, ainda tem até hoje, né? O Smiles era muito forte. E o Smiles, ele ia para qualquer lugar do Brasil, menos Fernando de Noronha. Só que na época o meu pai era vivo e ele trabalhava justamente na aeronáutica e ele conhecia um cara da Varig, que era um cara top das galáxias lá, e ele conseguiu que debitassem as minhas milhas e smiles para comprar uma passagem para Fernando de Noronha, porque é muito caro. Agora eu vou te dizer, bicho, uma vez você ultrapassando essa viagem, você só paga caro lá se você quiser. Você vai pagar a diária de R$1.000 na pousada Luciano Huck, mas de verdade eu fiquei numa pousada lá chamada Golfinho, que eu tenho o telefone dela até hoje. Eu estou falando de negócio de mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Na época eu paguei R$60 a diária. Hoje, de vez em quando eu ligo para saber só quanto é que tá, porque meus amigos me falam. Eu acho que está quase 200. Cara, mas de verdade, 200 em Fernando de Noronha, para você passar 3, 4 dias, pô, uma boca, hein? E assim, os passeios são super em conta. É o que eu digo, Fernando de Noronha tem 2 coisas caras. A passagem e se você quiser fazer mergulho de profundidade. Isso é caro. Aí você faz o mergulho e a filmagem, que também é caro. Mas eu vou falar que nem o cara da filmagem falou, meu irmão, você vai querer mergulhar, fazer mergulho de profundidade? Você vai querer ser filmado. Você vai pagar caro, mas isso você vai lembrar para o resto da tua vida. E olha, não me arrependo de nenhum tostão que eu gastei lá.
Já anotei tudo aqui, meu amigo. Sensacional, sensacional. Ó. Então, vamos lá. Deixa eu passar agora o outro top 3 que eu vou te fazer. É até difícil para um cara que já viajou tanto como tu, né? Começou lá atrás, mas é um top 3 de lugares que tu ainda pretendes conhecer. Tá. Não é tão difícil não, viu? Porque quando o cara gosta muito de viagem, ele já planeja as viagens, né? Então, o que eu posso te falar, eu não sei se é o top 3, mas eu posso te falar qual é o meu planejamento, né? Se eu tiver com saúde, se eu tiver vivo e se eu tiver com condições de fazer, né? Então, assim, esse ano, se não fosse a pandemia, eu ia fazer aquela travessia do deserto do Atacama, do Chile, até o Salar de Uyuni, da Bolívia. Né? Então, essa é uma travessia que dura mais ou menos uns 12 a 15 dias. Depois disso, um lugar que eu estou pensando seriamente em conhecer em 2021 é o Japão. Não conheço o Japão. Né? E depois disso, um lugar que eu também sou louco para conhecer, que me lembra muito Fernando de Noronha, é o arquipélago de Galápagos, que fica lá, pertence ao Equador. Né? Então eu queria fazer tipo Equador, né? Pegar Quito, pegar as redondezas e ir para o arquipélago de Galápagos. Então tá aí, top 3, mais fácil do que você pensa. Poxa, bacana, Aldo. Legal. Legal mesmo, cara. Poxa, você falou no Japão, né? Inclusive, eu gravei um vídeo aqui sobre viagem também, similar a esse que a gente está fazendo, com o Arnon. Não sei se você lembra do Arnon, que morou na nossa cidade. Exatamente. Hoje está morando no Japão. Eu gravei um vídeo com ele, fica até o convite para que você assista depois, que ficou bem legal. Então, vamos lá. Já fizemos o top 3 de lugares que você gostou de conhecer, que você pretende conhecer. Agora é uma pergunta, ela é até um pouco parecida com esse top 3 do que ficou feliz, mas essa aqui é um lugar só, que você recomenda que todo mundo vá, mas é aquele lugar que tu chegaste lá, que tu olhaste assim, não, todo terráqueo merecia estar aqui, merecia ver o que eu estou vendo. Aquele lugar que marcou muito a tua vida. Então, tá aí, boa. Vou te falar. Nesse mochilão que eu fiz de 2 meses e meio, aconteceu um negócio muito bacana. Eu, lógico, planejei, né, mais ou menos as cidades e fui marcando lá. Mas, pô, sou eu, então eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quisesse desviar o caminho, eu desviava. E aí eu estava em Barcelona. Aí eu conheci uma mina, que eu nem lembro de onde ela era, e eu falei, olha, eu estou indo para cá, estou indo para Paris, estou indo para Bélgica... aí depois eu estou indo para a Holanda. Ela falou assim, mas você vai ficar onde na Bélgica? Eu falei, vou ficar em Bruxelas, né, que é a capital, né, acho que é o que tem para conhecer. Ela falou assim, você não vai para Bruges? Aí eu, como é que é Bruges? O que é isso? Não, nunca ouviu falar, né? Você Até tem então. que ir para Bruges, na Bélgica, cara. Eu falei, mas o que tem lá? Não, quando você chegar lá, você vai conhecer. Cara, ela só falou isso para mim. Eu falei, não, pô, pera lá, né? Deixa eu ir para lá. Cara, quando eu pisei em Bruges, eu só fiz lamentar o tempo que eu passei em Bruxelas, porque Bruxelas não tem nada. Bruxelas só tem a estátua de um moleque mijando. É cidade, assim, legal, beleza. Para mim, eu comparo Bruxelas a Glasgow na Escócia. Também não tem nada, né? Só cidade mesmo e nada para conhecer. Cara, eu cheguei em Bruxelas, isso te envolve num ambiente medieval. E é uma cidade de verdade, não é um negócio turístico. Tem as coisas turísticas, mas a cidade em si, ela é muito envolvente. Eu nunca vou me esquecer do pensamento que eu tive quando eu cheguei lá. Eu cheguei e pensei assim, cara, eu já posso morrer aqui. Então, Bruges, na Bélgica, tem que conhecer, cara. Não tem jeito. Eu preciso fazer um comentário a respeito da tua resposta, porque, assim, eu não conheço Bruges, mas eu conheço Bruxelas. E quando eu estava me programando para ir até Bruxelas, eu sempre esbarrava nas promoções de Bruges. Eu estava na Inglaterra, né? Vá para Bruges, pacote para Bruges, ônibus para Bruges. Eu digo, mas desculpa, gente, que porra de viagem é essa? Que cidade é essa que eu nunca ouvi falar? Eu estou querendo conhecer a capital do país, que já é pequenininho, e esses caras estão tentando me empurrar Bruges. Não vou para lá, eu vou conhecer Bruxelas, que era o meu objetivo principal. E depois que eu conheci Bruxelas, várias pessoas que foram para a Bélgica me disseram a mesma coisa. Cara, Bruges é incrível, você devia ter ido para lá. Eu digo, não, gente, quando você vai para um país, você quer conhecer primeiro a capital, depois você vai para o interior. E eu, nesse caso aí, eu devia ter, poxa, eu estava lá do lado, eu podia ter conhecido, cara, não ia me custar muito a mais. Né? Eu achei sensacional o que você falou.
vão ter oportunidades. Então, perfeita a resposta. Agora, essa pergunta é complicada. Alguns convidados ficam meio acanhados de falar, com medo de ofender algum povo, ofender algumas pessoas, mas tu tens que dizer pela tua experiência, entendeu? Não é por causa das pessoas de lá. Um lugar que você não recomenda em hipótese alguma. E aí tu vai dizer a razão por que tu não recomenda. Cara, lugar que eu não recomendo, eu acho assim, todo lugar é bom. Quando eu falo de país, eu acho que todo país é bom dependendo daquilo que você quer ver, né? Eu não lembro de ter passado por um país e ter falado assim, nossa, esse país eu não recomendo. O que já aconteceu comigo, quando eu falo de país, né? Cidade, se eu falar de cidade, tem um monte de cidadezinha. Só vou contar uma história rápida. Eu morava em São Paulo ainda, eu fui chamado para uma... Me chamaram, conheci uma pessoa que me chamou para uma festa que era da MTV, da saudosa MTV da década de 90, em Cachoeira Paulista. Cara, que festa ruim, que cidade ruim, assim, nada contra o povo. Até conheci algumas pessoas legais, elas ficaram até meio chateadas, que eu falei assim, eu fui embora no mesmo dia, era para eu dormir lá, né, com o pessoal que tinha me chamado. Eu falei, não, cara, deixa eu ir embora daqui, né, mas nada contra, mas não tinha nada para fazer mesmo. Agora, eu tenho, assim, história esse país é ruim, essa cidade é ruim. Não tem. Eu posso dizer o seguinte, por exemplo, como eu falei, Bruxelas, de verdade, cara, se a gente quiser passar batido por lá, passa. Glasgow, se quiser passar batido por lá, passa. Quando eu fui conhecer a Escócia, eu fiz Edimburgo e Glasgow. Edimburgo é sensacional, maravilhosa, tem vulcão, tem cidade, tem diversão, é rústica, é um negócio maravilhoso. Glasgow parece que você está tipo numa São Paulo, numa mini São Paulo, né? Então, assim, não precisa ir, né? Lógico, se tiver alguma pergunta assim, Aldo, e roubada que você já passou em viagem? Aí sim, aí tem história de roubada. Legal, muito bacana. Queria comentar sobre Glasgow. Eu conheci Edimburgo e não conheci Glasgow. Aí já foi o contrário do que aconteceu lá na Bélgica. Você fez muito Pois bem. Já foi o contrário. O pessoal já disse para mim, nossa, mas você devia ter ido para Glasgow, que é a maior cidade da Escócia e tudo mais e tal. Eu digo, não, mas meu objetivo era conhecer a capital primeiro, né? Numa próxima oportunidade, se der, eu vou para Glasgow, até porque tem aquela música do ABBA que fala em Glasgow, então a gente que é DJ que tem essa curiosidade. Cara, a única coisa boa que eu fiz em Glasgow foi no jogo lá dos times locais, que o pessoal lá é fanático por futebol, que nem aqui Remo e Paysandu. Então é um espetáculo, realmente é um espetáculo de primeiro mundo. Eu fui numa final, eu cheguei no dia de uma final, falei, pô, eu tenho que ir, né? Tem porra nenhuma para fazer, deixa eu ir pelo menos nesse jogo. E aí foi top, a galera comemorando, foi muito bacana. Mas é só isso mesmo. E acabou-se. Beleza, respondeu muito bem essa aí, escapou muito bem. Agora, Aldo, uma pergunta bem simples. O que tu mais gostas de fazer numa viagem? Vou te dar alguns exemplos aqui, porque tem muita coisa para responder. Então, não, você não precisa dar exemplos, não. Eu já te digo o que eu mais gosto. O que eu mais gosto de fazer numa viagem, cara, é me misturar com o povo. É conhecer a cultura. É entender como é que funciona a cultura das pessoas. Cara, você que também é um cara que viaja. Bicho, o nosso povo ele é tão diverso. Você vai para outros lugares que não são tão ocidentais, você vê tanta coisa diferente e você quer entender o porquê que é aquilo, né? Então, pô, você vai para uma África, você vai para um Oriente Médio, cara, você vai até para uma Austrália, que é outro patamar, né? E é muito bacana você conversar com as pessoas, você entender por que elas fazem certas coisas, por que ela tem esses costumes, o que levou a ela. Por exemplo, uma coisa que eu faço às vezes, antes e depois, ou depois de uma viagem, eu abro a Wikipédia e começo a ler sobre os lugares que eu fui, a história desses lugares, como que eles foram colonizados. Então, isso é uma coisa que eu amo fazer numa viagem, é conhecer o povo. Até eu fui para o México há uns anos atrás. Cara, eu mergulhei na cultura mexicana, né, porque eu não fiz só a cidade do México e Caribe. Eu peguei um ônibus e eu fui por dentro do México. É cada coisa... até os estereótipos você vê, né? Aquela coisa do La Cucaracha, aquela musiquinha, aqueles bares lá na beira da estrada. É uma coisa muito...
é a vida real, é a vida como ela é, sem o glamour das agências e das viagens. Já viajei muito por agência, top, legal pra caramba, mas tem umas coisas que a vida como ela é muito boa, viu? Tem um convidado aqui do canal que ele respondeu: a coisa que eu mais gosto de fazer na viagem é andar de metrô. Como assim, né? Soa um pouco estranho, né? Mas ele fala, porque com o metrô eu consigo estar próximo das pessoas, eu consigo ver a realidade delas, eu estou ali passeando, mas elas estão correndo para o trabalho, eu estou ouvindo o que elas estão falando, então eu consigo me envolver culturalmente com as pessoas andando de metrô. Foi a resposta dele, achei bem interessante. Boa, Legal, boa. achei bacana o jeito que você se identificou, né, que abordou essa resposta. Então, vamos lá. Já estamos chegando quase no final do nosso bate-papo. Um sonho realizado que só foi possível por conta de uma viagem. Pode ser um show, sei lá, alguma coisa relacionada ao teu trabalho. Beleza. Como a gente já tem um tempo aí, tem alguns sonhos realizados, tá? Teve um que foi muito engraçado. Eu estava em Londres e eu estava, na época, numa lan house lá de Londres. E aí eu estava vendo os e-mails e tal, isso aí faz muito tempo, né? Final da década de 90. E aí, quando eu estou saindo da lan house, eu vejo um cartaz, show do Erasure. Aí porra, Erasure? Caramba! Era no dia o show do Erasure. E aí eu cheguei pro cara onde eu pagava o negócio da lan house, né, a taxa lá da internet, e falei assim, vem cá, onde é que eu compro o ingresso para esse show? O cara falou, aqui. 20 libras. Falei, pô, na hora, cara, na hora. Pum! 20 libras. Eu só fiz sair de lá, almoçar e fui pro show. Sonho realizado. Sonho realizado. Você estava no lugar certo, na hora certa. Lugar certo, na hora certa. Agora, um sonho que eu te digo assim, que eu tinha muita vontade de conhecer e por motivos até da cultura pop, né, que eu conheci ano passado, foi a cidade de Petra, que fica na Jordânia. Não sei se você lembra, o Templo da Perdição, Indiana Jones, foi filmado em Petra. Transformers, que é uma bosta de filme, mas enfim, foi filmado lá em Petra. Então, assim, eu sempre tive muita vontade de ver isso, né? Essas coisas que o homem faz e tal. Então, para mim, era um dos sonhos que eu ainda não tinha realizado. E aí eu fui lá e realizei. Aí eu comecei a ver assim, cara, das 7 maravilhas do mundo contemporâneo, o que falta conhecer? E aí eu descobri que para mim só falta o Taj Mahal na Índia e a muralha da China, logicamente na China. E aí, daqui para os próximos 5 anos, quero ver se eu chego lá. Poxa, cara, que bacana. Essa história aí, legal, bacana mesmo. Para um amante de cinema que nem você, eu imagino que deve ter um peso muito maior do que a pessoa comum, né? Enfim. Agora, Aldo, para finalizar o nosso bate-papo, como eu sou DJ e você também, eu não podia deixar de fazer uma pergunta. Qual seria a trilha sonora perfeita para ouvir numa viagem? Pode ser um artista, um estilo, uma banda, enfim, te vira. Cara, trilha sonora, eu acho que depende da viagem, tá? Depende da viagem. Então, por exemplo, você vai pegar um carro numa Europa, cara, não tem como você não escutar um Britpop, né? Você não pegar um New Order, um Pet Shop Boys. Você imagina você tá andando em Manchester lá, cara, não tem jeito. Você vai pegar um Depeche Mode, você vai pegar um Erasure, você vai pegar um AMG. Não tem muito jeito, né? Agora, às vezes você está em outro lugar, você está nos Estados Unidos, você está no Canadá, você vai pegar um pop rock, né? Então tem Rubastank, para quem curte tem o Whitesnake, tem o Europe, né? Então assim, eu acho que cada lugar tem o seu potencial musical, tá? Então tem isso. Ó, faltou você perguntar da roubada, viu? Ainda não cheguei na parte da roubada. Se quiser, então, porque é aquela coisa, né? A gente tenta fazer um vídeo mais sucinto para que tenha mais audiência. Mas a gente sabe, eu e você, que se a gente fosse conversar aqui abertamente, a nossa conversa ia passar de 3 horas, 4 horas, né? Porque tem muita história para contar. Mas eu vou te pedir que você conte essa história da roubada. Inclusive, eu estou pensando até em incluir essa pergunta aqui nas próximos convidados que eu tiver. Exatamente. Qual foi a maior roubada que você passou?
eu vou te contar, cara, a vida de viajante não é fácil, você sabe muito bem. Sempre tem alguma roubada, sempre alguma coisa dá errado, cara. E assim, eu tenho várias, mas eu vou contar umazinha. Quando eu fiz um mochilão na Europa, eu fiz 2 vezes, né? E aí eu fiz um mochilão e esse eu cheguei em Hamburgo. E deu uma cagada que na época não tinha internet nem nada. E deu uma cagada que eu cheguei em Hamburgo num feriado, tava tudo fechado. Tava tudo fechado. Eu estava na rodoviária, perdão, acho que era na estação ferroviária, e aí eu falei, meu Deus, eu não consigo ligar para lugar nenhum, não tenho para onde ir, não tenho onde dormir. Bem, será que é seguro sair? E quando eu estava, aí eu pensei, fiquei lá um tempo, quando eu estava saindo, eu vejo uma pessoa toda ensanguentada chegando e caindo na minha frente na saída da estação ferroviária. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí falaram lá, né? Não, acho que foi um grupo de neonazistas que espancou o cara. Eu falei, pelo amor de Deus, agora ferrou. Mas eu falei, cara, preciso dormir, eu não posso dormir aqui. E aí eu comecei a andar. Eu literalmente, Davis, eu fui batendo de porta em porta onde eu via que era uma pensão. De porta em porta. E aí eu cheguei numa, fiquei apertando. E aí teve uma hora que apareceu uma pessoa que veio da rua e ela tinha a chave, abriu a porta e entrou. Quando abriu a porta e entrou, a porta estava fechando e eu, segurei a porta e abri. E aí eu subi uma escada, sem saber de nada. E aí Você era um invasor ali, né? Eu era um invasor. Eu sabia que aquilo era uma pensão, porque estava meio que escrito, mas não tinha nada. E aí eu cheguei, apitei assim, apitei, passei uns 20 minutos, aí uma senhora, uma velha atendeu, falando em alemão comigo. Eu não entendo nada de alemão, eu queria falar inglês, não entendi nada. E ela, assim, ela me cobrou meio que o triplo do negócio. Nunca vou me esquecer que ela na época, era o marco alemão ainda, não era nem o euro. E ela falou... E eu achava que ela tinha falado 15 marks, que era mais ou menos o preço, que era 15 marks. Ela falou 50. Então ela mais que triplicou o negócio. Eu fiquei muito puto. Mas beleza. Ela me botou no quarto que tinha uma comida estragada na geladeira e o quarto fedia. Né? Tinha 3 camas, eu estava sozinho, o quarto fedia. Cara, eu fiquei tão injuriado da vida, bicho, que assim, eu só joguei minhas coisas. Aí eu fui conhecer Hamburgo. Passei a tarde conhecendo Hamburgo, que de verdade não tem nada. Tá? É melhor ir para Berlim mesmo, enfim. E aí, cara, eu voltei, eu dormi naquele fedor, falei, quer saber? No final das contas, eu acordei cedíssimo, peguei a chave, tranquei a porta, joguei a chave debaixo da porta e fui embora sem pagar, meu amigo. Eu desci esse negócio para abri a porta e fui direto para a estação ferroviária, peguei um trem e fui-me embora para Berlim. E dane-se. E eu ficava olhando para ver se a polícia vinha atrás de mim, né? Você imagina o cara ser preso lá na Europa, né? Aí, pô, complicado. Essa foi uma roubada forte. Mas nas próximas oportunidades eu vou te contar. Quando a gente se encontrar ao vivo também, eu te conto umas outras roubadas aí. Mas essa foi dureza, viu? Teve um convidado aqui que participou desse quadro, que ele mora em Hamburgo. Eu vou, inclusive, mandar o link dessa nossa conversa para ele. Acho que ele vai gostar, ele vai dar uma boa risada aí. E aí você tá perdoado, Aldo, porque a mulher te tratou muito mal, né? E abusou da condição que você estava ali no momento. Porque você mesmo falou que era a única opção que tu tinhas. Ela percebeu isso, eu acho, e quis, né, ganhar em cima de ti. Todo mundo tem um pouco de brasileiro no sangue, né? Até os alemães. Querendo ganhar em cima da gente, né? Essa história valeu o vídeo todo, praticamente. Muito bacana. Aldo, foi um prazer gigante conversar com você, meu amigo. Poxa, fiquei muito satisfeito. O prazer foi todo meu. Só de te ver de novo faz um tempo que a gente não se vê, né? Então já é um prazerzaço aí. Compartilhar essas histórias com a gente. Poxa, eu fico muito agradecido. Uns inscritos aqui do canal também, com certeza deram boas risadas, se divertiram bastante. E agora eu vou passar a bola para ti, você se despede e divulga um pouquinho, Aldo, das suas redes sociais, caso alguém, de repente, queira pegar uma dica contigo sobre viagem e tal. E fica à vontade também para falar das outras coisas que você está envolvido, né? Que é o blog de cinema, o seu trabalho de DJ. Fala rapidamente aí. A gente vai abordar isso em outros vídeos, mas você pode falar já desde agora para o pessoal conhecer melhor. Beleza. Então, assim, quem quer dica de viagem, pode me procurar
E assim, como eu gosto de ter um humor muito grande nas redes sociais, né? Você pode me procurar no Instagram, eu sou o @AldoSeuLindo. Olha que coisa, né? Se você quiser me procurar no Facebook, eu sou o Aldo Alves, normalmente. Né? Se você quiser também, lá no próprio Facebook tem os links, meu canal de música no SoundCloud, né, que é o Aldo Alves também, ou o DJ Aldo Mix no iTunes. E para quem gosta de cinema, a gente vai ter um próximo vídeo para falar nisso. Tem o cinecríticas.com.br, né, que também é o canal de Cinecríticas, que é de críticas e do que eu escrevo. No Twitter, eu também estou lá como @AldoSeuLindo, né, lá é mais para sacanagem, para bobagem, para comédia, mas eu também estou no também estou lá como @Cinecríticas. E aí quem quiser pode me adicionar lá, que aí sim vai ver muita coisa de cinema, de filme em geral, viu? Mas, David, valeu, obrigado. Vamos fazer mais aí, daqui a pouquinho a gente já vai fazendo essas semanas aí que vem, os próximos, que é bom, sempre bom manter esse papo aí, gente. Obrigadão, valeu. Valeu, Aldo. Obrigado, cara. Seja muito bem-vindo aqui e vou te aguardar no próximo vídeo, na próxima temática. Valeu. Valeu. Abraço.